Queridos irmãos, queridas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um, na alegria do Espírito Santo de Deus. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus, quero convidar a igreja para que o leia. Está em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1 a 7. Sempre que venho a Porto Alegre, revejo alguns irmãos queridos, estou vendo o presbítero Jairo e Lula, aqui irmãos amados do nosso tempo de metropolitana, lá dos idos de 2010. Eita, o tempo passa. Nossos queridos irmãos que nos encontramos pela manhã, seminaristas que estiveram conosco neste módulo intensivo do CETERGS. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Nós estamos falando nessa noite, a liturgia dessa noite tem o tema uma igreja revitalizada. Mas o que é uma igreja cheia de vida, então? Uma igreja revitalizada tem a ver com essa ideia, uma igreja vibrante, uma igreja vital, uma igreja que pulsa, mais ou menos como um corpo vívido, algo vivo, um corpo vivo. Como é uma igreja assim, então? Será que a gente pode aprender com algumas igrejas das Escrituras? Penso que aqui nós podemos aprender com esta igreja, a igreja de Éfeso, com o que Jesus Cristo quis dizer à igreja de Éfeso, como Jesus Cristo quis instruir a igreja de Éfeso. Essas instruções são importantes para nós. Por isso, muitas vezes em Apocalipse tem uma terminação assim: aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem tiver entendimento para entender, entenda. Quem tiver olhos para ver, veja. Quem tiver condições de absorver, absorva. Porque é verdade que, de acordo com o Espírito Santo de Deus, uns compreendem de um jeito, outros compreendem de outro. Mas já pensou, se a gente conseguir compreender coisas importantes da mesma forma, na mesma intensidade? Já pensou que resposta? Então vamos ver o que é que está destinado à igreja de Éfeso. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então eu vou defender a ideia aqui nessa noite, meus queridos irmãos, que as igrejas foram plantadas para terem vida em abundância, para serem aquelas agentes pulsantes do reino de Deus, para serem aqueles referenciais para o mundo. As igrejas foram plantadas para que elas fossem o caráter diferente, o amor diferente, a compaixão diferente, para que elas fossem a paciência diferente. As igrejas foram plantadas para que elas vivessem em amizades diferentes, para que elas vivessem em esperança pura. As igrejas foram plantadas para serem a família de Deus, da qual Cristo é o cabeça. Igreja nunca é alguma coisa parecida com o mundo, parecida com comunidades, parecida com associações. Igreja não foi criada para ser alguma coisa melhorada do mundo. Igreja foi criada para ser alguma coisa totalmente diferente do mundo. E assim elas foram plantadas. E plantadas foram desenvolvendo muitas formas de ser. Nós temos o relato de muitas igrejas plantadas no Novo Testamento. A plantação das igrejas, ela é a base do Novo Testamento. Praticamente qualquer livro da Bíblia no Novo Testamento foi escrito para uma igreja recém-plantada.
A missão é o assunto principal do Novo Testamento. Então não tem como abrir um texto do Novo Testamento e não pensar em missões, plantação de igreja, evangelização, discipulado, aconselhamento, porque foi para isso que o Novo Testamento foi escrito, para ajudar as igrejas a serem algo diferente, algo distinto, algo admirável na terra. Por isso que o Novo Testamento tem 20 e tantos livros, todos praticamente voltados a dar sustentação a isso, igreja. Mas o tempo vai passando. Quando Paulo começa a sua plantação de igreja e ele faz a sua primeira viagem missionária e entra pela Ásia Menor e começa a anunciar o evangelho naquelas cidades da Ásia Menor, quando ele passa por muitas cidades grandes, dentre elas ele passa por uma chamada Éfeso. E Éfeso tem uma importância muito grande para o fenômeno missiológico. Depois de Jerusalém, Jerusalém é o centro, Jerusalém é o local, é a cidade sobre as 7 colinas, a cidade santa, cidade de Davi. Depois de Jerusalém, nós temos uma outra cidade importante na missão, que é Antioquia, de onde os missionários foram mandados para plantar essas igrejas em toda a Ásia Menor e outras províncias romanas. A terceira cidade mais importante é Éfeso. É em Éfeso que Paulo dedica tempo, instrução e até deixa um amigo pessoal, Timóteo, para pastorear esta igreja. Então, esta igreja que João está escrevendo, relatando aqui, repassando as palavras de Jesus, é uma igreja que foi plantada por Paulo, foi capacitada do ponto de vista de liderança por Paulo, por Timóteo, por outros grandes homens e mulheres que deram sustentação à igreja de Éfeso. Era uma igreja, uma das primeiras igrejas, uma das igrejas mais fortes da época. Igreja tem seu tempo para nascer, crescer, algumas avançam muito rápido, outras não, umas vão sem muitas dificuldades, outras encontram muitas dificuldades. A igreja de Éfeso parece não ter encontrado muitas dificuldades para logo ser uma grande igreja. Bom, não encontrou muitas dificuldades, não é que não existissem dificuldades. Em Éfeso, nesta cidade, estava construído o maior templo de idolatria dessa época. Era o templo de Diana dos Efésios. Vejam o tamanho do templo de Diana dos Efésios. Aproximadamente 130 metros de comprimento. Aproximadamente 70 metros de largura. E em torno de 20 metros, ou seja, o dobro praticamente. Esta igreja já é alta, mas quase o dobro desta igreja, isso era o templo de Diana dos Efésios. Com aproximadamente 130 colunas, olhe para a lateral e você vai ver colunas bonitas, elas estão dando sustentação a esta igreja. Agora imagina 130 parecidas com essa. Todas praticamente revestidas em ouro puro. Esse era o templo de Diana dos Efésios. O templo de Diana dos Efésios era uma referência econômica para a cidade de Éfeso, porque pessoas trabalhavam, pessoas sobreviviam às custas da idolatria a Diana. Diana era considerada uma deusa. Pois é, lá está a igreja de Éfeso. Será que a igreja de Éfeso tem colunas em ouro? Será que ela tem o tamanho mais ou menos de uma quadra de construção? Não. Ela tem um pequeno lugar, algumas pequenas e poucas pessoas que têm uma força, não num templo, mas dentro das pessoas. Por isso essa igreja logo alcançou notoriedade. Logo ela começou a fazer a diferença na vida das pessoas. Logo ela encheu. Logo os líderes foram se despertando. Logo ela começou a ter uma agenda muito forte de trabalho, interno e externo. Logo ela era a igreja de treinamento dos missionários da região. Eis a igreja de Éfeso. Tanto é que essa passagem começa a mostrar, começa a elogiar muito essa igreja. Quais os elogios que estão nessa carta, a carta a Éfeso? Tem 2 elogios e tem 2 repreensões. 2 elogios e 2 críticas.
Dois elogios que, enquanto eles estiveram ouvindo, eles estavam tão contentes com esses elogios, mas quando chegou a hora da crítica, eles começaram eita, a gente não havia pensado nisso a gente não se deu conta, isso mesmo? É isso que o nosso Deus está pensando de nós? E então eles tremeram. E então eles precisaram pensar sobre se era assim que eles queriam continuar sendo uma igreja em Éfeso. Então o que é isso? Vamos ver no texto. Vejam primeiramente quem é que escreve para quem. Bom, quem escreve, quem diz isso, é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A ideia aqui é que quem fala é Jesus, que tem na sua mão todo o poder, suas mãos e seus pés, e que anda exercitando juízo nas igrejas. Juízo não é sempre condenatório. O juízo pode julgar e considerar algo muito bom. O juízo é o certo, o juízo é o direito. E então ele escreve ao anjo da igreja em Éfeso. A ideia aqui é que seja o pastor daquela igreja. Não se sabe se era exatamente a Timóteo, não se sabe. Mas ou a Timóteo ou ao sucessor de Timóteo era a ele. É como se eu, como pastor lá da minha igreja da Lapa, reverendo Daniel, pastor aqui da igreja de Canoas, de repente recebêssemos uma carta dita assim: olha, preciso te falar uma coisa sobre a tua igreja. E então, quando esse homem recebeu, de alguma forma ele tinha que conversar com a sua igreja sobre essa situação. E essa situação então continha esses 2 elogios e essas 2 observações. Vejam os elogios. O primeiro elogio: querida e amada igreja em Éfeso, como você é zelosa. Você é muito zelosa. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu esforço, eu conheço a tua paciência. Como é bom uma igreja que tem essas coisas: muito trabalho, muito esforço, muita paciência. Você olha aqui para a palavra e ela está clara ali. O labor, imagine quanto eles tinham de trabalhar naquela cidade tão idólatra. Permanecer firmes quando todo mundo estava ali torcendo para que a igreja de Éfeso não preservasse. E ao mesmo tempo tendo paciência, a ideia de paciência de suportar homens maus. Você viu pessoas muito más, mas você não expulsou essas pessoas, você não brigou com elas, você não menosprezou essas pessoas, você pensou: é possível que elas mudem, nós vamos cuidar dessas pessoas. Tem pessoas que são fáceis de amar e tem pessoas que dão trabalho para amar. Pois era isso, essa igreja era zelosa, havia um zelo. É como se ela pensasse assim: se Jesus estivesse aqui, ele faria isso, ele trabalharia, ele se esforçaria, e ele também teve muita paciência com gente muito difícil. Valeu, parabéns, amada igreja de Éfeso. Tem mais? Tem. Ela tinha uma outra coisa muito boa também, um elogio: era ortodoxa. A ideia de ortodoxa sabia o que era certo, sabia o que era de se fazer, sabia o que era o certo para se fazer. E como é que ela fazia isso? Vejam que está no texto. Ela provou os líderes e ela odiou a doutrina errada dos líderes. Então se viesse um líder, passasse por Éfeso, um líder que falasse coisas erradas das Escrituras, alguém ia levantar a mão, falava: não, fala isso não, porque Timóteo já falou o certo aqui. Se alguém chegasse e falasse coisas simples como: salvação a gente perde, a não ser que a gente esteja sempre em ativa obediência e sem pecado, um dia a gente pode perder nossa salvação. Eu falava: não. Jesus ensinou que aqueles a quem o Pai lhe deu, nenhum será perdido. Ele não joga fora, ele não deixa. Aqueles que foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, eles não podem voltar para o império das trevas, porque eles não caminharam do império das trevas para o reino do seu amor. Eles foram transportados. Eles não conhecem o caminho da dessalvação.
Não, fica tranquilo aí, seu pregador. O senhor pode pregar isso em outro lugar, não aqui em Éfeso. Porque nós conhecemos a soberania de Deus, nós conhecemos como Deus opera, nós sabemos que Deus é imutável. Não, senhor, pode ter certeza. Muitos foram para Éfeso, por ser uma cidade importante, para pregar doutrinas falsas. Ah, mas isso não pegava com a igreja de Éfeso, não. Ela tinha uma coisa muito certa, ela se posicionava e quando via que alguns líderes queriam ser apóstolos ou reconhecidos como grandes homens daquela época, eles não aprovavam as intenções desses homens maus, se posicionavam de maneira clara e não tinha como estes homens afirmarem que eram verdadeiros. Vejam, está tudo escrito aí na palavra. Você não suporta ou você põe à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Você, igreja de Éfeso, achou a mentira deles porque você conhecia a verdade. Então, por conta da tua perseverança, por conta dessas provas que você sofreu por causa do meu nome, você não deixou-se esmorecer. Ah, são bons elogios, não são? Se alguém chega para a nossa igreja e fala assim: querida e amada igreja da Lapa, por exemplo, a igreja que eu pastoreio, como é maravilhoso ver que você é zelosa, igreja da Lapa, você faz o trabalho, você se esforça, você tem paciência com as pessoas difíceis. Quando você encontra um líder ou outro falando alguma coisa que não é correta, você, aquela coisa do ouvido, isso não está certo. E você se posiciona e você diz: púlpito é lugar de coisa correta, ninguém pode mentir desse lugar. Esse é um lugar que precisa expressar a palavra de Deus. Já pensou? Já pensou? Quando você ouvir uma doutrina falsa, uma doutrina de prosperidade pagã, uma doutrina de desconstrução dos absolutos de Deus, como por exemplo, como é a família de Deus, se você ouvir uma doutrina que desconstrói os relacionamentos fraternais, uma doutrina que enfatiza o egoísmo, enfatiza o hedonismo, o auto-amor por si só, e você fala: tá errado, tá errado. Ah, é elogiável isso. Eu acho elogiável. Eu acho maravilhoso quando uma igreja sabe se posicionar porque ela conhece o certo. Grandes elogios. E então, que bom, é bom ouvir boas coisas. Mas você está esperando aquelas duas críticas, aquelas duas observações. Que será que o anjo teria que ouvir? O anjo da igreja teria de ouvir. O que será que aquele que anda com as 7 estrelas na mão, anda no meio dos 7 candeeiros, tem a dizer à sua igreja? Será que ele está feliz com ela porque ela faz essas coisas? Será que é isso que ele queria dizer à igreja de Éfeso? Ele vai além. E então começa uma palavra um tanto quanto difícil, precisa do operar do Espírito Santo para a igreja de Éfeso entender. É uma acusação. A acusação é: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não é uma coisa estranha? Não parece que todas aquelas coisas que foram feitas antes eram coisas de uma igreja que amava? Não era. Mas então quais eram os motivos para aquela igreja fazer tantas coisas boas? Bom, o texto não diz, só diz que não era por amor. Só diz que não era o amor a causa daquilo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Aí talvez a igreja de Éfeso poderia reagir, então, dizendo assim: meu Senhor, quando foi que nós perdemos o amor? Mas não é disso que a palavra está falando. A igreja de Éfeso não perdeu o amor, ela abandonou o amor. Ela abandonou o seu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A palavra amor é muito forte nas Escrituras. É forte porque é do amor de Deus por nós que nós denominamos amor entre nós por pessoas. Amor caracteriza Deus. Deus não tem amor, Deus é amor.
A maior expressão do amor de Deus por uma igreja, por um povo, por uma vida, foi quando Ele deu o seu Filho amado por amor. Está escrito em João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, único Filho, o unigênito, para que todo aquele que creia no unigênito, no único Filho do Pai, tenha vida eterna e não pereça. Deus manifesta o seu amor não em falas, Deus manifesta o seu amor em ações. Na ação mais contundente da história, Deus diz, eu amo você, eu amo a minha igreja. A palavra de Deus nos diz que quando Cristo ressuscitou, Cristo se tornou o cabeça da igreja. E Ele deu a noiva para ser a sua noiva, para ser o corpo dele. Ele é o cabeça da igreja. E está tudo certo, o cabeça da igreja está ali, a noiva da igreja está ali, está faltando uma coisa só, amor. Agora imagina, traz isso aqui para o nosso presente, para uma análise horizontal entre nós. Você já pensou, tudo pronto para o casamento? Festa comprada, terno comprado, vestido de noiva arrumado, tudo certinho, e a noiva diz, meu querido noivo, eu não quero o teu amor, eu não quero mais o teu amor. Você já pensou na tragédia que é, dentro de um casamento, alguém abandonar o amor? Então, se é trágico na vida comum de uma casa, de um lar, imagine a tragédia na relação com Deus. Essa coisa do amor não é fácil. Muitas vezes Deus conversou com o seu povo. Quando Deus fala com Israel que foi chamado, que foi cuidado, que foi tirado do Egito para viver no deserto sob a proteção, o cuidado de Deus, em determinado momento um dos profetas, Jeremias, diz, você foi tão amado, Israel, e você amava tanto o Senhor, Israel, mas você deixou de amar, você quis deixar de amar o seu Senhor. Começa aqui a primeira observação, que vai trazer consequências à igreja de Éfeso. Aquele que amou, percebe que não é amado. Aquele que fez por a igreja, percebe que a igreja agora diz, não preciso, não quero, não vou amar-te. É uma observação muito intensa, muito dura. É uma observação de juízo, porque ele diz, igreja de Éfeso, por que você abandonou o amor? Você continua fazendo todas as coisas que se parecem com o amor, mas o motivo do seu trabalho não é o amor. Será que essa igreja teria alguma possibilidade de restauração? Será que essa igreja teria uma volta da sensibilidade? Será que essa igreja teria novamente entusiasmo para com o seu Senhor? Será que essa igreja teria entusiasmo e amor cristão entre os seus membros? Quando você olha para até este momento, parece que não tem jeito mais para a igreja de Éfeso. É como se o anjo estivesse dizendo, percebe agora que estão anulados os elogios? Os elogios de como você é zelosa, os elogios de como você é ortodoxa. Acontece que se não tiver amor, não vale nada. Porque o Senhor Deus, antes das coisas que fazemos, Ele busca o coração do homem. Antes de tudo, quando o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, em Marcos 3, capítulo 13, Ele chamou os seus discípulos para estarem com Ele. Ele não os chamou simplesmente para que eles fossem os discípulos, eles viveram 3 anos com Ele. Então Ele os chamou para estarem com Ele, e enquanto eles foram caminhando, conforme os discípulos foram trabalhando e foram se cansando muitas vezes, em determinado momento Ele olha para os discípulos e diz, vinde a mim, vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês um outro tipo de peso, tome um peso de suavidade, de mansidão, este peso é meu. O amor de Jesus por seus discípulos sempre foi numa relação mútua, porque eles estavam com Ele.
O Senhor Jesus falou aos corações das pessoas que olhavam nos seus olhos. O Senhor Jesus falou sobre as bem-aventuranças para discípulos que estavam como discípulos do Mestre, entendendo que eles estavam sendo treinados para a plantação da igreja, que eles não tinham ideia da dimensão que essa igreja seria. Aqui nós temos uma declaração muito forte, uma declaração dura, uma declaração de abandono. Bom, eu só estou explicando o texto, daqui a pouco a gente vai aplicar essas coisas à nossa vida. Será então que havia alguma possibilidade dessa igreja ser diferente, ser mudada? É o próprio Deus que dá o caminho da volta, do endurecimento do coração. Porque essa é a segunda crítica, essa igreja está endurecida. Os dois elogios são: zelo você tem em Éfeso, ortodoxia você também tem em Éfeso. Sensibilidade, não tem. Sensibilidade, não. E ao mesmo tempo, você está tão firme num propósito de querer caminhar na forma como você está vivendo agora, que você precisa fazer 3 coisas. E as 3 instruções estão aqui também na passagem. Depois que aquele que anda com as 7 estrelas na mão, no meio dos candeeiros, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Bom, até aqui já dá para ver que o Senhor diz: eu sei quando uma igreja me ama, eu sei quando uma igreja faz o que faz pelo motivo, eu sei o motivo, eu conheço o que move a minha igreja a fazer o que está fazendo. E você, igreja de Éfeso, não está com o motivo certo. Você faz as coisas que parece que são coisas de quem me ama, mas você faz as coisas e não me ama. Você me abandonou, ou você abandonou o meu amor por você. Então você precisa reconsiderar imediatamente uma coisa, que na verdade são 3: lembrar-se, arrepender-se e agir. Porque determinadas igrejas chegam à conclusão: é verdade, a gente é muito ativista, a gente faz muitas coisas, a gente se cansa mas a gente é assim, não tem como ser diferente. Agora, ao anjo da igreja em Éfeso foi dado um direcionamento. Tem 3 coisas que você precisa fazer, igreja de Éfeso. A primeira, dá para recordar de como foi o começo dessa igreja? E eu posso te ajudar rapidamente. Essa igreja começou com um entusiasmo muito grande. Essa igreja começou com um entusiasmo, uma perseverança. Essa igreja começou com uma missão. Essa igreja começou com o sentido natural de ser um farol naquela região. E essa igreja estava voando, no bom sentido das expressões, nas missões da Ásia Menor. Um centro de treinamento, uma igreja maravilhosa, uma igreja a qual Paulo destinou um dos seus melhores obreiros. Essa igreja tinha tudo para plantar e plantar e plantar, de si mesmo compartilhar e compartilhar e compartilhar. O mesmo púlpito da igreja de Éfeso poderia ir para o púlpito da igreja de Derbe, de Listra, de Icônio, das outras igrejas. A mesma teologia da igreja de Éfeso poderia ir para as outras igrejas, depois na Macedônia, Corinto, Tessalônica, Colossos e tantos outros lugares. A igreja de Éfeso, ao viver a sua vida com Deus, testemunharia para toda aquela região o amor de Cristo. No entanto, ela tinha as obras, mas não tinha o coração. Por isso, a orientação é: lembra-te do nosso começo, lembra-te do entusiasmo inicial, lembra-te da motivação primeira, lembra-te do porquê existe uma igreja em Éfeso, lembra-te disto, lembra que agora você caiu e que a queda, o registro da queda é que você abandonou o amor, você abandonou o amor a Deus, você abandonou o amor ao teu Salvador, ao Cristo que te salvou. E aí, nesse estado, só há uma coisa a fazer: arrepender-se. Arrepender-se é ter a mente mudada. Arrepender-se não é só considerar que se está em uma situação difícil. Arrepender-se é
por entender que se está numa decisão difícil, ter a sua mente mudada, suas ações mudadas. E a forma então de João escrever, são as palavras de Jesus, é que ela deveria voltar. Ou seja, em última análise, havia se desviado. Havia se desviado da relação pura com o seu Senhor. Havia se desviado da palavra que chegava ao coração. Já tapava os seus ouvidos agora às repreensões da palavra. Já não conseguia mais reproduzir naquela região o amor de Deus por todos aqueles que crescem no unigênito Filho do Pai. E então ela começou a enfraquecer. Bom, ela tinha zelo, ela tinha ortodoxia, mas ela era insensível e endurecida. O que poderia acontecer? O que acontece com uma igreja? E eu começo a trazer essa aplicação para nós nessa noite. O que acontece quando a igreja percebe que todas as obras que ela faz são insuficientes para agradar a Deus? Todas as coisas que ela faz, todos os atos que ela pratica são insuficientes se o Senhor não encontrar amor. O que ela faz? O que é que uma igreja faz quando o Senhor expressa a necessidade de que ela volte ao primeiro amor? Veja, notem que é uma observação extremamente dura. Eu tenho, porém, contra ti. O abandono do amor da igreja de Éfeso tornou-se uma acusação contra ela. Então esse contra ti precisaria ser removido de alguma maneira. Em algum momento Deus teria de dizer: já não tenho mais nada contra ti, igreja de Éfeso. Como é que a igreja de Éfeso reverteria esse fato acusatório? Tenho, porém, contra ti. No dia em que o Senhor Deus a visse amando. Mas como é que se ama de novo quando se abandonou o amor? E a forma proposta aqui nessa passagem é muito interessante e muito inteligente. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas ou à prática das primeiras obras. A gente ama a Deus agindo. Quais são as formas mais simples de demonstrar o nosso amor a Deus? São coisas tão simples que você talvez diria: nossa vida, só isso? Isso é demonstração já de amor a Deus? É quando você coloca dentro do seu dia tempo de oração. Ninguém ora se não tiver uma agenda de oração. A gente diz: não, eu oro ao Senhor. E eu pergunto: quando? A gente diz: não, eu oro ao Senhor. Sim, mas quando? Está lá na agenda? Tem um tempo? Tem um dia? Ou é quando dá? Faz parte da minha devoção conversar com o meu Deus? Faz parte da minha devoção ter tempo com Ele? Faz parte do meu amor Ele me ver de joelhos no chão, de olhos fechados? Muitas vezes de cabeça encostada ao chão, que é a ideia do termo oração, proseukomai, do grego é dobrado, ajoelhado, costas dobrada, cabeça encostada no chão. Oração não é um ato de falar, oração é um jeito de estar diante de Deus. Aí a gente fala assim: não, eu oro, mas eu não preciso de agenda de oração. Eu oro, quando? Quando precisa? Oro quando? Quando eu crio o meu tempo, quando eu digo: agora Deus, não tenho muita coisa para fazer, agora eu oro. Às vezes a gente acha que Deus não nos vê acordar todos os dias e não glorificá-lo na beleza da sua santidade, porque Ele renovou suas misericórdias para que nós vivêssemos mais um dia. A gente acha que Ele não está vendo a gente acordar já preocupado com todas as coisas que a gente tem para fazer, e por causa disso a gente não se lembra dEle. A gente se esquece que o nosso Deus tem seus olhos sobre nós o tempo inteiro. E a gente continua insistindo: não, Senhor, não. Eu amo o Senhor. E eu continuo insistindo. E como a gente demonstra? Como a gente demonstra?
Bom, uma segunda forma tão simples como orar. Pensa numa coisa fácil, que é orar, né? É ler as escrituras dele. Houve um tempo em que Deus se revelou de maneira teofânica. Ele falava para Abraão, ele falava para Adão, ele falava para Moisés. Ele vinha e condensava-se numa condição de falar com aqueles homens. E ele falava o que tinha de acontecer com o seu povo. Depois Deus aumentou um pouco a sua comunicação e então Deus usou um período que nós chamamos de profético. Então, no período da profecia, ele chamou muitos profetas, profetas maiores, profetas menores, e esses profetas usavam a linha de palavra, assim diz o Senhor. E eles ensinavam o povo ouvia, via profetas, como é que eles deveriam viver. E o autor aos Hebreus disse: aos nossos pais, aos nossos profetas, Deus falou de um jeito, e agora Deus nos fala pelo Filho. E a fala do Filho é a Bíblia, é a sua palavra. Então, veja como é uma coisa simples, é só ler a Bíblia. Veja como é fácil demonstrar que a gente ama a Deus. É só ler e ler e ler e ler e ficar diante da palavra e se alimentar da palavra e gostar de ouvir a sua voz e querer mais ouvir a sua voz. E alguém diz: Sérgio, tem uma coisa para fazer aqui. A gente diz: espera um pouquinho mais, eu estou lendo aqui a Bíblia agora. E então passa-se 10 minutos, e passa-se meia hora, e passa-se 1 hora, e de repente o telefone toca, e daí a gente olha e fala: não vou atender agora, porque eu estou lendo a Bíblia. Ou de repente você se lembra que tinha que responder alguma coisa, e que é importante, mas você diz: mas é mais importante ler a Bíblia, depois eu respondo, ele vai entender. Se eu falar para ele: eu não te respondi naquela hora, porque eu estava lendo a Bíblia, porque eu amo o meu Deus. Essas são as primeiras obras, orar e ler as Escrituras, e eu estou voltando, porque eu amo o meu Senhor. Qualquer pessoa vai entender se eu falar: eu estou no meu tempo de oração, no meu tempo de leitura da Palavra de Deus. Mas eu pergunto para você: quantas vezes isso já aconteceu na nossa vida? Nós que dizemos que amamos o Senhor, quantas vezes? Quantas vezes as coisas mais simples da vida, da demonstração do nosso amor pelo nosso Deus, nós nos lembramos que as praticamos. Era sobre isso. A igreja de Éfeso fazia muita coisa, mas não tinha amor. Não tinha amor porque não conhecia talvez o amor de Deus, porque talvez não amava a sua palavra, porque talvez não se importava mais com a sua presença. Sabe quando se faz muito, mas se faz por alguma coisa pontual, momentânea? As coisas de Deus nunca são momentâneas, nunca são pontuais. As coisas de Deus são as coisas que a gente faz em relação ao nosso portal eterno. São as coisas que a gente faz para a glória de Deus. São as coisas que a gente faz porque é filho de Deus. São as coisas que a gente faz porque Ele é o nosso Pai. São as coisas que a gente faz porque a gente quer ficar perto dEle. São as coisas que a gente faz porque a gente ama a sua instrução. Mas quando a gente volta na história da nossa vida, nós que dizemos que amamos ao Senhor, mas que não fazemos duas coisas tão básicas como ler as Escrituras e falar com Deus, então nós vamos ter que convencer Deus: Senhor, eu amo o Senhor, eu só não consigo fazer essas coisas básicas. Senhor, eu amo o Senhor, mas eu faço coisas muito mais difíceis do que isso, ler a Bíblia e orar. Eu te diria uma coisa, com muito cuidado e temor: não faz não. Não faz não. Quem não faz as coisas fáceis também não faz as difíceis. A gente pode argumentar, a gente pode insistir, e a gente pode dizer: mas eu te amo, Senhor, eu amo sim, eu não sou como a igreja de Éfeso. Então eu vou te falar duas coisas como Deus trabalha. Houve um homem chamado Pedro que negou o Senhor Jesus Cristo. Foi bem ruim a sua negação. Foram 3 vezes que ele negou. Depois da terceira negação, eu falei aqui hoje pela manhã, depois da sua terceira negação, ao som do galo cantando, ele olha e vê Jesus olhando para ele. Esse homem é tomado de uma angústia, de uma tristeza, que ele sai dali cabeça baixa, chorando, ele não quer falar com mais ninguém, ele sabe o que ele fez. Esse homem é chamado 2 vezes, na verdade, 2 vezes,
Jesus diz no dia da ressurreição: vou para a Galiléia e quero que Pedro esteja lá junto com os discípulos. Chama os discípulos e Pedro também. Mas Jesus não fala com Pedro na primeira vez, não fala depois também, porque ele está tratando com Tomé, que não cria, que dizia: eu só creio se eu ver. Na segunda vez Jesus diz: então veja. Ele não está tratando com Pedro ainda. Ele vai tratar com Pedro depois, quando eles estão pescando naquele mar e eles veem Jesus na areia da praia. E então Pedro chega e se atira aos pés do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo pergunta então a Pedro: você me ama, Pedro? Veja como o assunto amor está envolvido na relação de Cristo com a sua igreja. Você me ama, Pedro? E Pedro disse: amo. E aí ele dá uma função. Então prova. Pastoreia as minhas ovelhas. Pede de novo: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, eu amo, Senhor. Cuida dos cordeiros, cuida das ovelhas, cuida então. E ele faz a pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E então a terceira pergunta meio que desmonta assim todos os argumentos de Pedro, com o que ele vai argumentar. Ele vai dizer de novo: sim, eu te amo, como ele disse as duas outras vezes. Aí ele diz de novo: Senhor, eu te amo, mas tu sabes que eu te amo, como eu te amo e o quanto eu te amo. E Jesus diz: prova. É muito fácil dizer que se ama a Deus tentando fugir das provas. É muito fácil achar que se ama a Deus quando a nossa própria consciência nos mostra que as coisas mais elementares até hoje nós não conseguimos fazer. Essa é uma preocupação muito grande, meus irmãos, para a igreja moderna, para a igreja atual. A igreja atual faz muitas coisas, eu amo atividades na igreja. Se você me perguntar a sequência de atividades que eu tenho na Igreja Presbiteriana da Lapa, eu nem tenho tudo na cabeça de tanta coisa que a gente tem para fazer. É trabalho com os casais, aliás, Eduardo e Thaís, trabalho muito para nós lá. Thaís, nossa presidente da SAF, Eduardo, nosso diácono, pessoas maravilhosas. Nós temos trabalhos com casais, nós temos trabalhos com os jovens, nós temos trabalhos com os adolescentes, nós temos trabalho com o departamento de integração. A cada domingo nós temos algumas pessoas que chegam, 5, 10, 15, 20, nós trabalhamos na semana com todas essas pessoas, nós trazemos essas pessoas para os discipulados, depois dos discipulados elas vão para o aconselhamento, depois elas vão para o treinamento de liderança, depois elas vão conhecer como é a nossa igreja dentro da nossa escola bíblica dominical, 2 currículos, um currículo de classe, de série mesmo, outro currículo temático. Esse povo está trabalhando demais, trabalha muito, e eu gosto de uma igreja que trabalha muito, e o tempo inteiro eu estou dizendo para a igreja: precisamos de novos líderes, então nós precisamos aumentar o nosso conselho, nós precisamos aumentar a nossa junta diaconal, nós precisamos cuidar das pessoas novas que chegam. Nós temos almoços domingo sim, domingo não, e toda a igreja fica para almoçar domingo sim, domingo não. Nós temos 2 dias de ceia do Senhor, é todo mundo trabalhando demais. É lindo ver uma igreja em alta movimentação. Mas já pensou se toda esta movimentação for feita por pessoas que não têm na sua agenda um momento sequer para fechar os seus olhos e falar ao seu Deus em oração, porque são pessoas dependentes, precisam do poder de Deus, precisam do discernimento de Deus, precisam da condição que só Deus pode dar para que o serviço delas seja legitimado, seja chancelado. Você já pensou a angústia de um pastor que tem uma igreja de altíssima movimentação, mas a motivação da sua igreja nós gostamos de fazer isso, a nossa igreja é assim, a nossa igreja é muito ativa, a nossa igreja é presente, a nossa igreja gosta de receber as pessoas, a nossa igreja faz de tudo para ser uma referência no nosso bairro, na cidade de São Paulo. Você acha que essas são as motivações que o Senhor Jesus quer para a igreja? Pensa bem. Não é? É porque não é.
E então uma preocupação grande com a vida devocional da igreja. Essa igreja abandonou o seu amor. Essa igreja fazia demais, sem amor. Eu penso que há sempre possibilidade de recomeçar. A gente recomeça pela instrução da Bíblia. E a Bíblia diz: lembra-te, arrepende-te e volta. Um dia você já teve tempo de oração. Um dia você já orou mais. Um dia você já leu as Escrituras e amava tanto me ouvir. Porque o Senhor fala pelas Escrituras. Teve tempo em que você mesmo deu Bíblias para pessoas. Teve tempo em que você participou de reuniões de oração, mas você não participa mais. Mas se eu te perguntar, você leu a Bíblia hoje? Você, se for honesto, vai ter que dizer que não. Se eu perguntar, você tirou um tempo para falar com seu Deus hoje? Se você for honesto, você vai ter que dizer que não. Já pensou eu fazer esta pergunta de maneira contínua à minha igreja? Ou já pensou se o reverendo Daniel fizer esta pergunta contínua a você? E você, sendo um homem de bem, uma mulher de bem, querendo responder o certo, como vai responder? Por isso que a palavra de Deus produz em nós sentimentos, sensações, reações que às vezes até nos assustam. Coisas como, por exemplo, meu Deus, eu não pensava que eu estava agindo assim. Eu não pensava que a minha vida estava tão oca como está. Eu não pensava que todo o meu trabalho, o Senhor Deus não estivesse gostando tanto, porque talvez o Senhor Deus não esteja vendo amor em mim. A palavra de Deus sempre nos levará a refletir sobre a nossa vida. A palavra de Deus quer nos levar a refletir agora. Eu não estou falando para o seu amigo, eu não estou falando para o seu pai, não estou falando para o seu filho, estou falando para cada um de nós. Estou falando para mim, inclusive. Qual é o meu tempo de oração? Qual é o meu tempo de leitura da palavra de Deus? Qual é o meu tempo de meditação na palavra de Deus? Qual é o meu tempo que eu chamo pessoas para falar sobre a palavra de Deus com elas? Qual é o meu tempo? Eu que digo que amo ao Senhor. Pega isso para você também. Eu estou falando de mim, mas você pode falar de você também se você quiser. O bom de pregar em igreja de amigos é que a gente não conhece os membros do amigo, da igreja do amigo. Então eu não conheço a sua vida. Pode ser que o que eu esteja falando, você esteja pensando, graças a Deus eu precisava ouvir isso, eu sou um homem que lê a palavra e talvez eu tenha entendido, eu sou uma mulher de oração. E o pastor está falando isso para aumentar a minha fé, ajudar-me nessa caminhada. Eu preciso perseverar. Às vezes eu vacilo, às vezes eu paro de ler a Bíblia. Hoje tem tantas formas fáceis de ler a Bíblia. Hoje a gente lê a Bíblia ouvindo, se quiser. Você põe num aplicativo de áudio de streaming, e você acompanha uma Bíblia, você acompanha um livro em 1 hora, ou menos de 1 hora, um livro inteiro das Escrituras. Meu Deus, Deus tem nos dado tantas formas de conhecer a sua vontade. E talvez você esteja entre estes, que tem feito a vontade, que tem demonstrado que ama verdadeiramente ao seu Senhor. Você ama mais ao seu Senhor do que as pessoas, do que as coisas. Você ama mais. E então você está muito feliz agora, porque a palavra de Deus mostra que isso é muito importante. Mas se talvez houver um entre nós, ou 2, ou 3, que passou esta semana inteira, com o tempo que Deus deu, com as misericórdias que Deus exerceu, com a graça que Deus disponibilizou, passou uma semana inteira e não se lembrou de ler as Escrituras, não se lembrou de orar ao Senhor, não quis demonstrar o seu amor, que você diz que tem, eu estou dizendo, talvez 1, talvez 2, talvez 3, por que você não quis demonstrar o seu amor a Deus nessa semana? Se ama mais outras coisas? Se está mais ocupado com outras coisas? A sua mente está mais ansiosa por outras coisas? Ela já não anela mais a voz do Senhor, a completude do Senhor para o seu coração? Eu só tenho uma palavra para você, está na hora de você se arrepender. Não é amanhã, não é na segunda, não é na terça, é agora. Está na hora de você voltar, está na hora de você voltar para o centro,
Você acha que consegue viver sem orar, você acha que consegue viver sem o alimento da palavra de Deus. Mal sabe você o destino daqueles que abandonam o amor de Deus. Você está se arriscando, você está colocando sua família em risco. Se você é um pai, você precisa exercitar o sacerdócio dentro da sua casa. Você não vai exercitar na sua força, você vai exercitar na força do Senhor, no quanto Ele lhe ensinar a ser pai. Porque você, ninguém sabe ser pai, se o Senhor não nos ensinar pelas Escrituras. Se você está fazendo todas as atividades que você faz, longe da palavra do Senhor, você precisa voltar. Se essa mensagem não for para você, está ótimo. Nós já vamos cantar um próximo canto e valeu, vamos começar a semana. Se essa palavra for para você, você saia daqui e coloque isso em prática. Você coloca lá na sua agenda, o meu horário de orar é às 6 horas da manhã. Mas reverendo, eu trabalho muito, então talvez você precise orar mais, precisa acordar um pouco mais cedo. Se essa palavra for para você, e você não tem um horário para ler as Escrituras, mas você tem horário para ver o WhatsApp, para ver Facebook, para ver TikTok, para ver Instagram, para ver, você precisa voltar. Não está legal a sua vida, não está boa a sua vida, a sua demonstração de amor a Deus está corrompida. Você precisa voltar ao tempo com Deus. Eu diria, sem medo de errar, para o seu próprio bem. Como eu tenho de dizer para mim, para o meu próprio bem. Pensa nisso porque a semana já começou. Hoje é o primeiro dia da semana. Se você perdeu esse tempo hoje, não perca amanhã, não perca terça. Se você não tem uma vida devocional ativa, precisa voltar à vida devocional. Depois você pensa nas coisas para fazer, vai haver muitas coisas para fazer. Mas você tem uma coisa para fazer antes das coisas que você tem para fazer: demonstrar seu amor ao Senhor. Veja que não são coisas tão difíceis. Claro que tem muitas outras coisas depois disso, que você vai descobrir com a leitura da palavra e com a oração. Feche seus olhos, eu gostaria de orar, intercedendo por uma vida revitalizada pela palavra e pela oração. Santo e eterno Pai, Deus de amor, tanto amor. Nós cantamos aqui uma das canções, inclusive dizia isso: eu quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor. Mas, Senhor, nós também sabemos que este amor não é um sentimento para com Deus, não é uma paixão para com Deus, não é um encantamento para com Deus. É a prática das primeiras obras, a volta das primeiras obras. Cada um de nós sabe do fervor do coração na conversão. Cada um de nós sabe daquilo que queimava em nossos corações assim que nós soubemos que fomos libertos da tirania do diabo para vivermos sob um reino, dentro de um reino, libertos, livres no Senhor. Porque o Senhor veio para nos trazer a vida, só o Senhor poderia nos libertar, e o Senhor nos libertou. Agora que o Senhor nos libertou para uma vida de culto, para uma vida de adoração, para uma vida diante do Senhor. O que tem nos feito nos afastar dessas coisas tão maravilhosas? Senhor, olha para a nossa agenda, purifica a nossa agenda. Olha para o nosso tempo, coloca os valores ideais dentro do nosso tempo. Senhor, opera no nosso coração aquelas coisas, aquelas ações que nós por nós mesmos não vamos conseguir. Tem misericórdia de nós, Senhor, a tua igreja. E eu te peço, fortalece, Senhor, aqueles joelhos que estão vacilantes. Fortalece, Senhor, aqueles irmãos e irmãs que sabem que o seu lugar é na presença do Senhor, mas estão distraídos. Concentra-nos, Senhor. Dá-nos a condição de olhar para o autor e consumador da fé, enquanto estamos na caminhada, na carreira. Não deixa a gente andar em círculos, não deixa a gente se perder. Seja a tua voz em nosso ouvido, em nosso coração, por tua palavra. Seja, Senhor, na nossa oração, na conversa contigo, uma expressão do nosso amor por ti. Nós te pedimos, nós não conseguimos fazer isto sozinhos, Senhor. Se o teu Espírito não operar,
mas o teu Espírito pode fazer de um momento como este uma ocasião para operar uma transformação total na nossa vida. Senhor, nós não queremos estar entre os que abandonaram o primeiro amor, nós não queremos estar entre os que não querem mais ouvir a sua voz, nós não queremos estar entre os que não te buscam de todo o coração. Nós só de vez em quando nos perguntamos por que isso está acontecendo. Leva-nos de volta, Senhor, se preciso for. Arrasta-nos, toma-nos pela mão. O Senhor falou isso a tantos profetas: eu te tomo pela mão. Falou isto a Josué, falou isto a Isaías: eu te tomo pela tua mão. Senhor, vem com a tua mão. Levanta os caídos, Senhor. Levanta os abatidos, Senhor. Traz de volta aqueles que parece que a tua palavra dói nos seus ouvidos. Traz de volta para a comunhão contigo, para a comunhão dos santos. Traz de volta os seus filhos, Senhor. Alimenta-nos com a tua palavra. Dá-nos o gozo da tua palavra. Dá-nos a completude de quem diz como salmista: eu encontrei os teus altares. Dá-nos a consciência, como um dia Davi teve: o Senhor é o meu pastor, de que mais eu vou sentir falta? Ah, meu Deus, em tempos de tantas buscas, em tempos de tantos perigos, um refúgio, a tua presença, Senhor. Por que nós queremos sair do melhor lugar? Ajuda-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor, a uma resposta amorosa. Nós só podemos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Foi João que disse isso. Mas este é o fato que nós precisamos nos lembrar. Ajuda-nos a nos lembrar que fomos amados pelo Senhor e que todas as respostas que dermos serão respostas àquele que nos amou. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda nas nossas reações a Ti. Ajuda nas reações da Tua igreja espalhada pelo mundo a este amor. Que o Senhor não encontre as suas igrejas com o mesmo entendimento da igreja de Éfeso. Que o Senhor restaure amores quebrados. Que o Senhor faça com que os seus filhos queiram mais a Ti, Senhor, do que qualquer outra coisa. E então, depois de estarem em Ti, capacitados por Ti, enviados por Ti, espelharem esse amor ao mundo. Senhor, essa é a nossa oração. Nós não conseguimos fazer isso por nossas forças, se o Teu Espírito não operar. Essa é a nossa confiança, que o Senhor está no nosso meio, agindo através da Tua palavra com um poder que nós não temos. Opera em nós. É a nossa oração, esperançosos, em nome de Jesus. Amém.